Este é o John. Ele é casado com Rachel e possui 2 belos filhos. John é gerente geral de uma grande fábrica de vidros em que é chefe de mais de 500 funcionários. Ele tem um ótimo salário e bastante autonomia no trabalho. Sem falar em tudo que conquistou. Possui um belo apartamento na cidade e uma casa na beira do lago, onde eles costumam passear de barco. Seus carros são lindos e novos, e sua família sempre viaja 2 vezes por ano, além de terem bastante dinheiro guardado. No tempo livre, John ainda é treinador voluntário do time de beisebol da região. Aparentemente, uma vida muito boa, cheia de realizações que provavelmente muitas pessoas sonhariam ter. Mas nem sempre as coisas são como elas parecem ser. A vida de John não ia nada bem. Sua família estava se desestruturando, seu relacionamento com Rachel e com seus filhos ia de mal a pior. No trabalho, a história era a mesma. Ele estava enfrentando muitos problemas com os funcionários. E até o time de beisebol que ele treinava há tantos anos tinha se virado contra ele. Sua vida estava em crise, mas o motivo de tudo isso é que John não estava sabendo exercer seus papéis como líder. Para mudar sua vida de uma vez por todas, John foi levado, contra sua vontade, a um lindo mosteiro na beira do lago Michigan, onde conheceu o monge Simeão, um lendário executivo que veio lhe ensinar os princípios mais valiosos sobre a liderança. A primeira coisa que precisamos entender é que sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com alguma finalidade, há a oportunidade de se exercer liderança. Você pode liderar a sua família, sua equipe de trabalho, um grupo de voluntários, um time, uma sala de aula e muitas outras situações. Basicamente, a liderança é a habilidade de influenciar pessoas a desempenharem seu trabalho da melhor forma possível, visando atingir determinados objetivos para o bem comum. Assim como outras habilidades, você não nasce sabendo praticar a liderança, mas qualquer pessoa que queira pode aprendê-la e desenvolvê-la. Basicamente, esse tipo de influência é exercida de 2 formas distintas, por poder e por autoridade. Quando falamos de poder, falamos em forçar ou coagir alguém a atender à sua vontade, por conta da sua posição ou força, mesmo que a pessoa prefira não fazer. Já a autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Não é preciso muito esforço para exercer o poder. Não sei quanto a vocês, mas meus pais costumavam dizer: faça sua lição de casa ou você não sairá para brincar com seus amigos. Sem falar em diversos governantes ao longo da história que sempre se apoiaram no poder para conseguirem o que queriam. O poder pode ser comprado, dado, vendido, tomado ou até herdado. Por outro lado, a autoridade requer um conjunto especial de habilidades. Ela é adquirida por meio de um processo longo que diz respeito a quem você é como pessoa, ao seu caráter e à influência que exerce sobre os outros, mesmo sem estar em uma posição de poder. Por exemplo, vou fazer esta tarefa da melhor maneira possível porque foi ele quem me pediu. Mas agora você deve estar se perguntando: se das 2 maneiras é possível conseguir o que se quer, por que não optar pela maneira mais fácil, pelo poder? Bom, pode funcionar bem no começo, mas o grande problema de utilizar constantemente o poder é que com o passar do tempo, ele se torna muito prejudicial e pode até acabar com os relacionamentos. Um bom exemplo disso está no distanciamento das relações entre pais e filhos. Muitas vezes, o fenômeno que chamamos de rebeldia entre os adolescentes acontece quando há um uso excessivo de poder. Mas é claro, existem situações em que o poder é realmente necessário, seja para colocar limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado. O importante é entender que um líder deve se apoiar na autoridade, fazendo com que as pessoas façam as ações por vontade própria, não por obrigação. Mas então, como conquistar a autoridade? Eu vou te propor um exercício. Pense em alguma pessoa que possui grande influência na sua vida. Pense em alguém por quem você faria as coisas por boa vontade. Muitas vezes nós pensamos em nossas mães ou avós. Estes são os exemplos mais comuns em nossas vidas. Mas pode ser que você tenha pensado também em algum chefe que você teve no trabalho. Ou então, poderíamos falar de muitas outras pessoas históricas e que certamente exerceram grande influência sobre as pessoas no mundo. Todas essas pessoas têm uma grande característica em comum: elas sempre serviram aos outros. A autoridade dessas pessoas foi construída com base no serviço. É a velha lei da colheita que conhecemos: você colhe o que você planta, você me serve e eu servirei a você. Essas pessoas se sacrificaram pelas outras pessoas, se doaram por elas, se comprometeram, cuidaram e se esforçaram para identificar e satisfazer as verdadeiras necessidades delas, e para remover todas as barreiras para que pudessem alcançar os resultados desejados. Veja bem,
eu estou falando de necessidades, não de desejos. Existe uma grande diferença entre o que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. Um escravo atende aos desejos das pessoas, um servidor atende às necessidades das pessoas. Por exemplo, pense em uma fábrica. Quais seriam os desejos de um operário? Provavelmente ele desejasse ter um aumento, ser promovido para gerente, servir em hambúrgueres no refeitório. E quais são as suas verdadeiras necessidades? Boas ferramentas para executar o seu trabalho, treinamento, um ambiente seguro, respeito, confiança e reconhecimento. Um líder deve sempre se preocupar mais com as necessidades do que com os desejos de seus liderados. Outro ponto importante é sobre as qualidades que um líder deve ter. Se pensarmos nos exemplos de autoridade, provavelmente citaremos coisas como confiabilidade, honestidade, paciência, compromisso, cuidado, bom ouvinte, respeito, incentivo às pessoas. E com quais dessas qualidades nós nascemos? Nenhuma! Como você pode reparar, elas são comportamentais, e como todo comportamento, elas são escolhas. Você pode escolher como se comportar. E todas essas qualidades estão presentes em nossas vidas. Algumas estão mais presentes e outras menos. O grande segredo é entender que todas essas características podem ser desenvolvidas para que se tornem mais fortes e para que possamos exercer melhor o papel de liderança. O último ponto, e muito importante, refere-se ao ambiente de trabalho. É muito importante criar um ambiente saudável para que as pessoas cresçam e possam ter sucesso em suas funções. A melhor maneira de entender isso é usando a metáfora de plantar um jardim. A primeira coisa que você deveria fazer é encontrar um local adequado, bem iluminado e com condições favoráveis. Depois, você precisaria cuidar da terra e prepará-la para o plantio. Então, você precisaria plantar as sementes, regá-las, adubá-las, e de vez em quando, você precisará remover algumas pragas antes que elas infestem o seu jardim. Às vezes, será necessário colocar alguns limites e podar as suas plantas. É um processo longo que exige atenção, cuidado e muita paciência. Mas quando a hora certa chegar, suas plantas terão crescido e se desenvolvido, e você colherá os melhores frutos.